Começa agora o nosso Jornal Defas. Hoje, dia 18 de novembro de 2024, vamos explorar a vida e o pensamento de uma das figuras mais influentes da história, Sócrates, conhecido como o pai da filosofia. Sua forma de pensar ainda ecoa em nossos dias. Temos como convidada para explorar nesse mundo socrático a escritora e historiadora Alissa Ariely, que vai falar um pouco sobre quem foi Sócrates e por que é o pai da filosofia. Boa tarde! Estou muito grata por ter sido convidada a falar desse filósofo tão importante que é Sócrates. Ele viveu na Grécia Antiga, em Atenas, no século V a.C. Ele é conhecido como pai da filosofia não apenas por suas ideias, mas pela forma inovadora como ele a apresentava. Ao invés de escrever livros, Sócrates ele discutia ideias nas praças públicas, desafiando as pessoas a questionarem suas próprias crenças. O seu método socrático era a busca pela verdade. Sócrates acreditava que o questionamento era o caminho para a verdade. Através de diálogos com perguntas incisivas, ele desconstruía os pensamentos alheios, revelando contradições e ajudando seus intelectores a refletirem com mais profundidade. Obrigada, Alissa, pela sua participação. Bom, agora veremos em seguida um pouco sobre suas obras e fatos importantes. Sócrates foi um importante filósofo grego. Ele nasceu em Atenas por volta do ano 470 a.C. e viveu até o ano 399 a.C. Sócrates vinha de uma família humilde. Sua mãe era parteira e seu pai escultor. Antes de se dedicar exclusivamente à filosofia, Sócrates serviu ao exército ateniense em várias batalhas, por exemplo, na Guerra do Peloponeso. Além disso, acredita-se que em sua juventude tenha trabalhado na mesma profissão que seu pai, a de escultor. Sócrates é considerado o pai da filosofia ocidental. Apesar de não ter sido o primeiro filósofo que existiu, ele deu outros rumos para a história da filosofia. Tanto é que a filosofia anterior a Sócrates ficou conhecida como pré-socrática. Os filósofos pré-socráticos também são conhecidos como filósofos naturalistas. Eles discutiam questões relacionadas à natureza e dedicavam-se a estudar sobre a origem do universo de maneira racional, ou seja, buscavam descobrir o elemento primordial que deu origem ao universo e a tudo que existe. Por outro lado, Sócrates dedicou-se a estudar sobre o ser humano e a sociedade, estudando temas que envolviam o cotidiano dos seres humanos e que eram importantes para que as pessoas vivessem bem em sociedade. Alguns desses temas eram justiça, virtude, coragem, bem e mal e assim por diante. Agora vamos convidar Lana Beatriz, uma ótima escritora que tem como inspiração os pensamentos socráticos. Olá, Clarice. É um prazer estar aqui e poder conversar com vocês sobre conhece-te a ti mesmo, o valor da virtude. Bom, para Sócrates, o autoconhecimento era essencial. Essa ideia conhecida pela frase conhece-te a ti mesmo significava que, para viver bem, era preciso entender a própria essência e reconhecer nossas limitações e valores. Dessa forma, ele pretendia mostrar como o autoconhecimento contribuiu para o nosso desenvolvimento profissional e pessoal. Mas não podemos deixar de ressaltar sobre a virtude e o conhecimento sobre esse assunto. Que, segundo Sócrates, a virtude é o maior bem da vida humana e está intimamente ligada ao conhecimento. Para ele, fazer o bem e agir com a ética só é possível quando se entende verdadeiramente o que é certo e o que é justo. Muito obrigada, Lana, por sua participação e sua fala sobre Sócrates. Muito importante o pensamento socrático que Lana citou, pois, como ela disse, devemos sempre fazer o bem para entender o que é certo e justo. E também devemos ressaltar que, quando temos o nosso autoconhecimento, sabemos quais são os nossos valores. Bom, após o nosso intervalo de 15 segundos, voltaremos falando sobre a morte de Sócrates, a última conversa, que vai ser falada por nossa historiadora Eduarda. Voltamos ao nosso jornal e agora vamos chamar Eduarda. Olá, boa tarde, me chamo Eduarda, sou historiadora e vou falar um pouco sobre o fim da vida de Sócrates. Sócrates, no final de sua vida, foi condenado à morte. No entanto, levou seu destino de uma forma calma, discutindo com seus discípulos sobre a imortalidade da alma e a busca pela verdade até os últimos momentos. Essa atitude trouxe uma profundidade no seu compromisso com seus princípios. Já no seu legado, Sócrates não deixou nada escrito, mas alguns dos seus discípulos, como Platão, deixou registrado alguns dos seus pensamentos, assim inspirando toda a filosofia ocidental e inspirando gerações. Aqui convido o Diogo Passos, um amigo de longas datas, para passar uma reflexão sobre o pensamento socrático. Muito obrigada. Obrigado, minha amiga Eduarda, pelo convite. Um prazer estar participando do Jornal Defas. Bom, vamos lá. O pensamento socrático nos incentiva a questionar nossas certezas e aceitar a possibilidade de estarmos equivocados. A famosa frase de Sócrates, só sei que nada sei, nos ensina a adotar a humildade intelectual, reconhecendo que o conhecimento é infinito, mais do que encontrar respostas. A busca por saber é um processo contínuo de aprendizado que transforma o indivíduo e aprofunda a compreensão de si mesmo e do mundo. Muito obrigada a ambos pelas suas participações e assim encerramos o nosso Jornal Defas de hoje falando sobre Sócrates. Muito obrigada por nos acompanhar nessa jornada falando sobre o pensamento socrático. E em seguida, respondam no nosso site o que foi que mais inspirou vocês sobre o pensamento socrático e o que vocês entenderam sobre Sócrates. Até amanhã!